E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na campanha rumo aos 1.000 inscritos. Graças a vocês e ao esforço de vocês, já ultrapassamos a barreira dos 300 inscritos. Temos ainda um caminho pela frente. Eu peço a todos vocês que curtem o nosso conteúdo, que se inscrevam no canal, convidem pessoas, amigos, familiares a conhecer o nosso conteúdo. Compartilhe, dê aquele like que nos ajuda muito a continuar produzindo vídeos de qualidade para vocês, a produzir conteúdos de qualidade aqui no YouTube. Por isso o like é importante. Para quem não conhece, para quem ainda não é inscrito, para quem assiste os vídeos e curte, mas não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Deixe os seus comentários para que a gente possa melhorar a nossa qualidade, para que a gente possa melhorar a nossa produção de conteúdo cada vez mais para vocês. Ativem o sininho das notificações, que é importante para que você receba o vídeo na hora correta, no momento certo, e que você possa acompanhar todas as séries de vídeos, todos os temas que já estão aqui no YouTube. Agora, para que nós possamos ter conteúdos e aulas ao vivo, trazer convidados, entrevistas bacanas, interessantes, interagir melhor com vocês, nós precisamos ter esse número de 1.000 inscritos. O YouTube ele exige isso dos produtores de conteúdo aqui no YouTube, para que a gente possa ter essa ampliação de recursos aqui no YouTube. Uma ferramenta poderosa no conhecimento, na educação. Esse meu canal ele tem esse foco, ele é um canal de educação, ele é um canal voltado ao conhecimento e nós precisamos espalhar esse conteúdo de qualidade ao maior número de pessoas possível. Por isso que nós pedimos aqui a tua ajuda. Tá ok? Tudo bem com vocês? Hoje, classificação dos fungos. Classificar fungos não é tarefa fácil. Trata-se de um grupo muito antigo, com mais de 540 milhões de anos, e existem muitas dúvidas a respeito de sua origem e evolução. Neste gráfico, chamado cladograma, ou árvore filogenética das espécies, nós temos aí um esforço em reunir características que sejam compartilhadas por eles, no esforço também de agrupá-los. E aí você vê os critérios. De baixo para cima, hifas, que são responsáveis pela organização do corpo. Quando a gente diz isso, nós dizemos também que as hifas são elementos responsáveis pela organização corporal, nutrição dos fungos e reprodução. Quitina, que é o carboidrato responsável pela estruturação da parede celular dos fungos, presente no esqueleto externo dos artrópodes, ou seja, presente num grupo de animais, está presente aqui nos fungos. Esporos, nome da célula reprodutiva nos fungos. Glicogênio, carboidrato polissacarídeo presente como reserva energética nos fungos, mas também existe na célula animal. Os processos de nutrição que são relacionados tanto à decomposição, que é a transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica, ou por absorção de nutrientes. Os fungos não realizam digestão, e sim absorção direta de nutrientes. Subindo, esporos aquáticos que têm a necessidade de possuir um elemento de locomoção para a movimentação em meio aquático, zoósporos, esporos flagelados, e aqueles de meio terrestre, esporos sem flagelo. Se você observar, a maioria das espécies pertence ao grupo de esporos onde não há necessidade de flagelo, portanto são esporos sem flagelos,
Então, meio terrestre, a maioria, meio aquático, minoria. Meio aquático, a representação deles, quitridiomicetos. Então, constituído por cerca de 790 espécies, são os prováveis ancestrais dos fungos. Vivem em meio aquático e em solos úmidos próximos a represas, rios e lagos. Vivem da absorção da matéria orgânica que decompõe e, muitas vezes, parasitam algas, protozoários e outros fungos, plantas e animais. Algumas espécies causam considerável prejuízo em plantas de cultivo, como, por exemplo, alfafa e milho. Segundo o grupo Ascomicetos, com cerca de 32 mil espécies, são os que formam estruturas reprodutivas sexuadas, conhecidas como ascos, dentro das quais são produzidos esporos por meiose, os ascósporos. Incluem diversos tipos de bolores, mofos, trufas, morchelas e as leveduras. Dentre elas se destaca a mais conhecida, chamada de Saccharomyces sp, que são espécies unicelulares largamente utilizada na indústria pelo processo de fermentação. Os basidiomicetos, terceiro grupo, com cerca de 22 mil espécies, que são os que produzem estruturas reprodutoras sexuadas chamadas de basídeos, produtores de esporos por meiose, os basidiósporos. O grupo inclui cogumelos e as chamadas orelhas de pau. Inclui também as ferrugens e os carvões, que são fungos causadores de algumas doenças em plantas. Mais um grupo, os deuteromicetos ou fungos conidiais, que já foram chamados de fungos imperfeitos. Em muitos deles, a fase sexuada não é conhecida ou pode ter tido simplesmente a fase sexuada perdida ao longo do processo evolutivo, daí o nome fungos imperfeitos. De maneira geral, reproduzem-se assexuadamente por meio da produção de conidiósporos. A esse grupo pertencem diversas espécies. Exemplo, penicílio, entre as quais o penicílio que produz o antibiótico conhecido como penicilina, o antibiótico mais conhecido, mais amplamente referendado na literatura, nos experimentos e na prática médica. Aspergillus, onde algumas espécies produzem as chamadas toxinas cancerígenas, ou seja, toxinas, substâncias de natureza tóxica que podem provocar câncer. Seguindo, fungos unicelulares. À primeira vista, parece que todo fungo é macroscópico, ou seja, visível a olho nu. Existem, porém, fungos microscópicos, unicelulares. Entre estes, pode ser citado o Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo é utilizado para a fabricação de pão, cachaça, cerveja, etc., graças à fermentação que ele realiza. Você observa aí que nós temos a representação de uma reprodução assexuada chamada brotamento, onde você vê aí os novos brotos sendo formados aí no Saccharomyces. Fungos pluri ou multicelulares. Possuem uma característica morfológica, ou seja, física, que os diferencia dos demais seres vivos. Seu corpo é constituído por dois componentes. O corpo de frutificação, que é responsável pela reprodução do fungo por meio de células reprodutoras especiais, os esporos, e o micélio, que é constituído por uma trama de filamentos, onde cada filamento é chamado hifa. Na maioria dos fungos, a parede celular é complexa e constituída de quitina, a mesma substância encontrada no esqueleto dos artrópodes. O carboidrato de reserva energética da maioria dos fungos é o glicogênio, o mesmo que acontece com os animais.
Tipos de hifas. Dependendo do grupo de fungos, as hifas podem apresentar diferentes tipos de organização. Nas hifas cenocíticas, presentes em fungos simples, o fio é contínuo e o citoplasma contém numerosos núcleos nele inseridos. Fungos mais complexos possuem hifas septadas, isto é, há paredes divisórias, septos, que separam o filamento internamente em segmentos mais ou menos parecidos. Em cada septo, há poros que permitem o livre trânsito de material citoplasmático de um compartimento a outro. Aqui nós temos a representação de cima para baixo dessas hifas que eu acabei de comentar aí. A primeira, de cima para baixo, se chama hifa cenocítica. Significa dizer aquela que não apresenta nenhum septo, nenhuma divisória, e as células ou núcleos são livres, podem transitar nesse fio. Hifa significa fio ou filamento, livremente. No meio, de cima para baixo, nós temos aí já a presença do septo ou da divisória, separando os núcleos ou as células na hifa, uma a uma. Se é uma a uma, a gente chama isso de hifa septada mononucleada. Na última, nós temos aí, nos compartimentos, nas divisórias, nos septos, dois ou mais núcleos, duas ou mais células que têm trânsito livre entre esses elementos. Nós chamamos isso de hifa septada binucleada. Olha a sequência. Prolongamentos ou fios, hifas, o conjunto delas, micélio, e a reunião de micélios, vegetativo. Funções vegetativas, ou seja, formação da estrutura corporal, nutrição, e micélio reprodutivo, função reprodução. A reunião de micélios, vegetativo e reprodutivo, corpo de frutificação, como a gente consegue observar aí nessa figura do grupo de fungo chamado de Basidiomicetus, mais especificamente o cogumelo, onde você vê todas as estruturas emaranhadas de hifas, formando uma estrutura maior chamada de corpo de frutificação. No caso desse grupo de fungo, a gente chama de Basidiocarpo. Daí o nome do grupo de fungo ser chamado de Basidiomicetus. Reprodução nos fungos, reprodução assexuada. A primeira delas, a fragmentação, que é a maneira mais simples de um fungo filamentoso se reproduzir assexuadamente, onde a reunião de hifas, chamada micélio, se quebra, se divide, se fragmenta, originando novos micélios. Lembrando que micélio é uma reunião de hifas. Brotamento. Leveduras como o Saccharomyces cerevisiae se reproduzem por brotamento ou gemulação. Os brotos ou gêmulas normalmente se separam do genitor, mas eventualmente podem permanecer grudados, formando cadeias de células. A gente já mostrou isso aqui nessa figura aqui. Seguindo e voltando para a reprodução, você vê aí nessa imagem uma laranja com a sua superfície contaminada pelo Penicillium sp, que é visível a olho nu. Nos fungos terrestres, os corpos de frutificação produzem por mitose células abundantes, leves, que são espalhadas pelo meio. Cada célula, um esporo conhecido como conidiósporo, do grego conis, que é igual a poeira, ao cair em um meio apropriado, é capaz de gerar, sozinha, um novo mofo, um novo bolor, etc. Para a produção desse tipo de esporo, a ponta de uma hifa destaca-se do substrato e, repentinamente, produz centenas de conidiósporos que permanecem unidos até serem liberados. É o que acontece com esse fungo que estamos falando aqui, que é o Penicillium, que é assim que foi chamado, é assim que ele é denominado, devido ao fato de a estrutura produtora de esporos, chamada conídeo, se assemelhar a um pincel. Nessa figura aqui que nós estamos vendo é a microscopia eletrônica da superfície dessa laranja que a gente viu na imagem anterior, no slide anterior. Então veja ao lado,
micografia eletrônica, ou seja, uma foto de microscópio eletrônico de um fungo. Mico é o prefixo para fungo. Micografia eletrônica de varredura mostrando o corpo de frutificação do Penicillium sp, frequente bolor, frequente mofo encontrado em frutas. Os pequenos e leves esporos esféricos, chamados de conidiósporos, brotam de conídeos que surgem na extremidade de uma hifa especializada chamada conidiófano. Então, como você consegue observar, ele é chamado assim porque ele lembra a estrutura de um pincel. E por fim, chegamos aqui à reprodução sexuada dos fungos. No ciclo reprodutivo de alguns fungos aquáticos, há a produção de gametas flagelados, que se unem, se fundem e geram zigotos que produzirão novos indivíduos. Nos fungos terrestres existe um ciclo de reprodução no qual há produção de esporos por meiose. Desenvolvendo-se esses esporos, geram hifas haploides, ou seja, N, que posteriormente se fundem, se unem, geram novas hifas diploides, dentro das quais ocorrerão novas meioses para a produção de mais esporos meióticos. A alternância de meiose e fusão de hifas, que se comportam como gametas, caracteriza o processo sexuado chamado de metagênese ou alternância de gerações. O esquema da figura a seguir vai ilustrar um ciclo reprodutivo genérico, válido para a maioria dos fungos. Muitos alternam a reprodução sexuada com a reprodução assexuada, e nós chamamos isso de metagênese ou alternância de gerações. Em outros, pode ocorrer apenas a reprodução sexuada ou apenas a reprodução assexuada. Olhem, observem o ciclo. Nós temos aí, por mitose, a produção de células reprodutivas chamadas de esporos, que vêm até o meio e vão passar pelo processo chamado germinação. Essa germinação vai gerar uma unidade onde esses esporos deverão ser formados novamente, chamados de esporângio, fechando o ciclo chamado reprodução assexuada. Como é essa fase? Esporângio, que é o local, a estrutura formadora de esporos, ocorre a produção desses esporos por mitose. Esses esporos são liberados para o ambiente e passam por um processo chamado germinação ou crescimento, que vão dar origem de novo a essa estrutura produtora de esporos e fecha-se assim o ciclo de reprodução assexuada, que nós chamamos aqui de reprodução assexuada. O micélio é o elemento de formação desses esporos. É ele que abriga em seu interior essas unidades de formação de esporos chamadas de esporângio. Lembrando que existe micélio vegetativo, funções vegetativas como crescimento, metabolismo, absorção de nutrientes, etc. E o micélio reprodutivo, que é esse que eu estou falando agora, que vai abrigar as estruturas produtoras de esporos que nós chamamos de esporângios, fechando assim o ciclo de reprodução assexuada. Esse mesmo micélio, ele pode ter a possibilidade de realizar o que nós chamamos de fusão de citoplasmas. O nome disso, plasmogamia. É uma fusão de citoplasma sem que haja fusão nuclear, o que nós chamamos de fase heterocariótica, N mais N. A cariogamia é a fase seguinte, onde acontece a fusão de núcleos, a fusão nuclear. Ok? Essa cariogamia vai unir as células que estavam com seus núcleos individualizados, fase chamada heterocariótica, a fase antecessora. E aí nós temos na cariogamia a fusão dos núcleos. Esses núcleos agora unificados, agora diploides, vão dar origem à unidade chamada de esporângio, que é o local de formação dos gametas no micélio. Só que eles agora vão passar por uma divisão celular chamada meiose, onde inicia-se 2N e termina N.
Esses esporos vão passar por germinação, vão dar origem ao chamado micélio vegetativo e reprodutivo, que vão produzir células capazes de realizar plasmogamia, cariogamia e passar por meiose de novo. E a esse ciclo maior, onde nós temos mitose, germinação, micélio, esporângio, plasmogamia, fase heterocariótica, cariogamia, núcleo diploide, esporângio, meiose, esporozene, germinação, nós chamamos ao grande ciclo de metagênese ou alternância de gerações. Chamamos ao pequeno ciclo de fase assexuada ou reprodução assexuada. Chamamos ao ciclo maior de reprodução sexuada, metagênese ou alternância de gerações. Ok? Concluindo, de modo geral, a reprodução sexuada nos fungos se inicia com a fusão de hifas haploides, caracterizando a plasmogamia, que é uma fusão apenas de citoplasmas. Os núcleos haploides geneticamente diferentes, provenientes de cada hifa parental, permanecem separados. É o que nós chamamos de fase heterocariótica N mais N. Posteriormente, a fusão nuclear, cariogamia, gera núcleos diploides que, dividindo-se por meiose, produzem esporos haploides. Esporos formados por meiose são considerados sexuados pela variedade decorrente do processo meiótico. E, por fim, algumas curiosidades merecem ser citadas a respeito da fase sexuada da reprodução. Primeira, antes de ocorrer plasmogamia, é preciso que uma hifa atraia a outra. Isso acontece por meio da produção de feromônios, substâncias de atração sexual produzidas por hifas compatíveis. 2. Em muitos fungos, após a plasmogamia, decorre muito tempo, dias, meses, anos, até que ocorra a fusão dos núcleos, que a gente chama de cariogamia. 3. A produção de esporos meióticos após a decorrência de cariogamia se dá em estruturas especiais, frequentemente chamadas de esporângios. E assim nós encerramos esse vídeo aqui. Se você gostou desse conteúdo, dê aquele like, compartilhe, se inscreva no canal Kleber Victor Interdisciplinar, vídeo novo todos os dias aqui no YouTube. Mas para que isso aconteça é necessário também que você ative o sininho das notificações para que na hora que o vídeo sair, você possa automaticamente receber. É assim que o YouTube reconhece que você tem interesse por esse conteúdo. Mais uma vez, pedimos aqui a sua ajuda, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe. Estamos na campanha rumo aos 1000 inscritos aqui do canal. Já passamos dos 300, então faltam menos de 700 para que nós possamos chegar nesse número e trazer muito mais interatividade e conteúdo de qualidade para vocês. Até a próxima.